enfermeira, sou mestranda da Universidade Federal de Alfenas. Sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso Congresso Nacional de Medicina, Enfermagem, Odontologia e em Urgência e Emergência. Agradeço a todos pelo convite e estarem aqui nesse momento para a gente ter mais um relato de experiência. Quando eu intitulei esse trabalho, Desafios de uma Sala de Emergência, o que mais me chamou a atenção é porque muitas vezes quando a gente trabalha na área da saúde, a gente quer falar sobre o que aconteceu, quer refletir sobre o que aconteceu, e muitas vezes a gente não consegue por conta da correria. E isso é um desafio para nós profissionais, para nós docentes. Acredito que tem médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, os colegas de profissões da área da saúde que eu possa nesse momento estar esquecendo, né? Mas vai ser bem interessante eu estar passando um pouquinho dos meus relatos de experiências que eu tive, para a gente, às vezes, parar um pouquinho e entender, né, o quanto é importante a gente cuidar do próximo. Então, só passando um pouquinho aqui a minha formação acadêmica, eu comecei como técnica de enfermagem, né, mostrando aqui para vocês. Trabalhei na área de centro cirúrgico, me qualifiquei como instrumentadora cirúrgica, depois fiz a qualificação pós-técnico de urgência e emergência, e isso é uma coisa muito legal, muito interessante para os colegas técnicos. Hoje a gente tem vários cursos pós-técnico, e isso ajuda demais na profissão. Depois eu fiz a graduação de enfermagem, fiz pós-graduação na parte de urgência e emergência, enfermagem e segurança do trabalho, gestão em saúde, empresarial, auditoria, e atualmente eu faço o mestrado na Universidade Federal de Alfenas, e a minha linha de pesquisa, a minha linha de atuação é a gestão em saúde e em educação. Pessoal, eu tenho 38 anos, sou mãe da Isa, da Juju, casada, sou apaixonada pela arte do cuidar, do salvar, né? Quem cuida quer salvar, a gente quer ver todos felizes. Comecei como cuidadora de idoso, fui técnica, instrumentadora, também fui temporária no Exército, né, brasileiro, fui sargento de saúde, onde eu trouxe uma bagagem muito legal, muito interessante, porque a gente aprende a ter disciplina, e hoje é muito importante a gente ter disciplina. A disciplina, ela nos conduz, ela nos leva a um caminho muito interessante, que é o fazer o correto, né? E na área da saúde, a gente tem que ter esse pensamento sempre, fazer o correto, fazer o bem. Formei em enfermagem, fui supervisora de unidades, trabalhei em internação, pronto atendimento, CTI, fui RT de programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que é muito importante hoje para as instituições de saúde. Foquei bastante nos últimos anos, né, nessa parte de centro cirúrgico, quando eu trabalhei na atual cidade que eu moro. Fui gestora geral de um hospital privado na cidade que eu moro também, e agora eu tomei a decisão de seguir a minha carreira na docência, né? Então, estou focada aí na parte de trabalhar bastante com os alunos e poder ensinar, certo, pessoal? E aí a gente começa a falar da sala de emergência. E a sala de emergência é algo que nos dá um pouquinho de medo. Eu falo que medo é gostoso, né? É bom a gente ter medo, porque o medo, ele nos leva a pensar, ele nos leva a refletir o que fazer. Então, eu falo que com o medo a gente tem um pouquinho mais de cautela, e isso traz um pouquinho mais de segurança em muitas atividades que a gente nos propõe a fazer. Então, quando eu falo o que fazer e como fazer, né, uma atuação, uma assistência na sala de urgência e emergência, que a gente também chama de sala vermelha, a gente tem que parar para pensar bastante. Eu deixei algumas cenas aqui, umas fotinhas, umas figuras, né, só para a gente pensar. É paciente chegando, é a gente tentando fazer o atendimento, né,
de uma forma que muitas vezes a gente não tem um local muito apropriado, um material muito apropriado, e quando a gente já observa, tem sons de outras ambulâncias chegando, porque uma sala de emergência não tem como eu colocar uma plaquinha ocupado, né? Chega a ambulância do SAMU, daqui um pouquinho já chega a ambulância dos bombeiros, e quando a gente vê, já chega a ambulância municipal, trazendo o pessoal de PS, F, de escolas, quando não chega de carro mesmo. A gente vai até ver uma cena que me marcou muito daqui para frente, e depois vocês vão entender o que eu falo, que a gente fica muitas vezes no questionamento de como fazer e o que fazer, né? E assim é a nossa sala de emergência, né, gente? Quem já trabalhou em sala de emergência, acredito que tem alguns colegas aqui hoje assistindo, a gente gostaria muito de chegar sempre, ter aquele plantão calmo, aquele plantão tranquilo, mas na área da saúde, a gente fala que é uma continuidade, né? A gente não sabe se vai estar limpo, se vai estar bagunçado, se vai estar organizado, se os kits vão estar todos em ordem, se eu vou estar chegando e eu estou com uma PCR, se eu estou com uma intubação, se eu estou com um paciente em transferência para outra unidade, a gente nunca sabe, né? É uma caixinha de surpresas. Então, a sala de emergência, ela é assim. Eu posso ter sangue no chão, como eu posso ter uma PCR, como eu posso ter pacientes aguardando para ser medicados e outros procedimentos que caso precise. E quando a gente fala da atuação nossa, profissionais de enfermagem, profissionais da medicina, profissionais da fisioterapia e de outras áreas na sala de emergência, a gente precisa saber das nossas competências, que é muito importante. E eu sempre brinco, né, eu falo até para os meus alunos, e eu falo sempre para os meus liderados, que querer não é poder e não é saber. Ou seja, a gente pode ter atitudes, a gente pode ter habilidade, a gente pode ter conhecimento. Mas qual que é a ordem? Qual que é a regra? Será que eu preciso poder, querer, saber, saber, poder, querer? Será que primeiro eu tenho que ter uma habilidade, depois eu tenho que ter uma atitude, depois eu tenho que ter um conhecimento? Eu vou falar para vocês que é tudo. A gente tem que querer, a gente tem que poder e a gente precisa saber. A gente não pode tentar fazer algo. Então, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa da habilidade e da atitude. Senão, a gente não consegue desenvolver as nossas competências. E aí, eu deixo sempre um slide que eu acho interessante, até para a gente dar uma risada, né? Dar um ar de vamos descansar um pouquinho, que é para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem aqui nunca falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, me ajuda, né? Então, frases que a gente usa muito. Só que na área da saúde não adianta, né? Não adianta a gente ter o trevo de 4 folhas, não adianta a gente ter o dedinho cruzado, a gente não existe, né, gente, essa possibilidade. A gente precisa, sim, dominar o conhecimento, a gente precisa, sim, dominar as habilidades e a gente tem que ter atitude. Então, vamos falar um pouquinho aqui da motivação e da segurança. Sala de emergência, de urgência e emergência, tem que ter uma equipe. Quem aqui vai falar para mim, não tem uma equipe? Tem uma equipe, sim. E essa equipe, ela tem que ser muito entrosada, né? Essa equipe, ela tem que estar motivada, essa equipe, ela tem que estar segura. E quem que faz toda essa motivação e essa segurança é o líder. O líder, ele é um influenciador. A gente está falando muito, né, em Instagram. A gente fala que tudo é instagramável hoje. Por quê? Porque muitas pessoas, elas são influencer. Elas influenciam atitudes de outras pessoas. Quantas vezes a gente vê um celular, a gente vê um tênis, a gente vê uma comida, né? Um alimento, uma barra de cereais, e a gente vê um influenciador falando que é bom, o que a gente faz? A gente já vai procurar, vai ver valores, vai ver se realmente aquilo ali é benéfico para a gente. Então, o líder, ele é isso, ele é um influenciador. E essa influência que ele causa na equipe motiva, dá segurança e traz resultados. E isso, gente,
é para todos os locais. Eu estou falando da sala de emergência, mas vai ser lá no postinho de saúde, vai ser lá na sala de aula, vai ser lá no PSF, vai ser lá na unidade básica, vai ser lá no centro cirúrgico, no CTI, em todos. Eu tenho que ter uma equipe motivada. Equipe motivada é uma equipe que trabalha unida, que trabalha bem. Então, os líderes, eles são influenciadores. E tudo isso, ela traz o quê? Resultados. Tá? Então, pensem bastante nessas palavrinhas, porque a gente precisa de uma equipe bem entrosada quando a gente tem situações de urgência e emergência. E aí a gente fala, quais serviços que prestamos, né? Como que prestamos esses serviços? A maioria de vocês falam lá, urgência e emergência. Urgência é aquela atividade, né, que a gente tem e que pode ter um determinado tempo, que pode esperar um pouquinho. A emergência é aquela que a gente chega ali e o paciente tem que ser atendido no momento. Então, esse conceito, eu acredito que todos aqui já sabem. Mas e quais serviços que nós prestamos? E como que a gente presta? Né? Então, eu pincelei um pouquinho aqui só para a gente entender que os serviços que se presta, gente, numa sala de urgência e emergência, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tem umas palavrinhas que elas trocaram de cor. Por que será que elas trocaram de cores, né? Então, se a gente presta assistência para picadas e mordida de animais peçonhentos, cortes e queimaduras, reações alérgicas graves, acidentes de origem elétrica, tudo isso aqui que eu detalhei um pouquinho aqui, né? Essas febres altas e constantes, convulsões, a PCR, fraturas, traumas, elas exigem o quê? Elas exigem o conhecimento. E a gente tem que saber que cada atividade dessa que a gente vai prestar, né, numa angina, numa intoxicação, numa ovácea, nós temos que ter muita atenção. Ah, mas todo mundo pode errar. Pode. Mas na área da saúde é difícil, né? Eu tenho um paciente que ele precisa de uma medicação correta. A gente tivemos os 11, os 13, já se fala em 15 certos, né? Então, prestar atenção em tudo que se faz é muito importante, gente. A gente precisa ter muita atenção em tudo que a gente for fazer. E aí eu falei para vocês dos serviços prestados que a gente está com cores diferentes, por quê? Porque muitas vezes ocorre algumas atividades dentro de uma unidade de pronto atendimento, ou de um setor de urgência e emergência de um hospital, que às vezes o profissional não leva muito em consideração. E eu deixei aqui exemplo, um sangue na urina, um vômito, fezes, né, ou tossiu, fez alguma alteração que a pessoa foi procurar o serviço de saúde. E que às vezes a gente não achou que aquilo que está sendo relatado pelo paciente está trazendo alguma importância. Mas é muito importante. Eu já vi paciente que chegou com sangue na urina, que era pouquinho, que começou naquele dia, e que teve um final muito, mas muito triste, muito chateante para toda a equipe que depois viu que era muito grave. Hemorragia, gente. Eu tenho um caso para falar para vocês de uma jovem que ela adentrou no pronto-socorro que eu trabalhei, e que ela relatou que ela estava em período, né, de menstruação, e que ela já vinha há um bom tempo, né, comentando com os pais, que tinha um fluxo grande, que já havia procurado o serviço de saúde, e que até então era para fazer alguns exames, e ela não havia feito, né. Essa jovem, depois do tempo, infelizmente, ela foi a óbito. Ela precisou de transfusão sanguínea, ela precisou ser internada. Então, assim, são situações, né, que eu falo assim, quais serviços prestamos? Então, quando a gente fala os serviços que a gente presta, a gente precisa conhecer cada um desses itens. Se eu presto uma assistência num local onde tem reações alérgicas, eu preciso saber identificar as reações alérgicas, porque a equipe, ela é uma união, né? Eu preciso estar atenta quando eu vou fazer uma classificação de risco, né? A gente tem, por exemplo, Manchester em muitos hospitais, mas tem muitas instituições que elas têm
os próprios fluxograma, né, que elas determinam se vai ser urgente ou não, né, se o paciente ele vai ter que aguardar um pouco ou não. E quase sempre, ou sempre, pelo que eu conheço, é o enfermeiro que faz. Então, eu preciso ter discernimento para isso. E aí, gente, eu venho falando depois das intoxicações alimentares, das crises, das obstruções por vias aéreas, das crises hipertensiva, hiperglicemia, hipoglicemia. Isso aqui da hipoglicemia é muito interessante, não sei se vocês já presenciaram pacientes em hipoglicemia, ele fica altamente agressivo, eu já tive algumas lesões por tentar segurar paciente com hipoglicemia, falência, né, de múltiplos órgãos, a gente tem vários pacientes que eles chegam, principalmente idosos, em momentos, assim, já muito debilitante, e a gente tem uma palavrinha aqui, ó, piti, não sei na região de vocês, né, o Brasil inteiro hoje nos assiste, mas o piti é algo muito complicado nos serviços de urgência e emergência. Eu já atendi piti, briga de casal, briga de irmãos. O que é o piti, gente? É aquela situação que muitas vezes as pessoas forjam, né? Uma situação para poder ser atendido e para depois as famílias se preocuparem, o namorado se preocupar. Então, esse piti, né, essa simulação de algo, ela atrapalha um sistema todo. Ela atrapalha por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente tem muitos pacientes em atendimentos. Então, cada vez que a gente para fazer um atendimento de qualidade, para a gente poder prestar, né, aquele processo todo de enfermagem, para a gente estruturar toda a assistência que a gente vai dar para o paciente, a gente tem uma demanda, né? Uma demanda de tempo, uma demanda de exames, uma demanda de exame físico, que você vai ter um tempo que o profissional vai ficar ali com aquele paciente. Então, todos nós, a gente tem um comprometimento muito grande em fazer essa assistência ao paciente. E quando a gente se depara com situações que nós intitulamos piti, é muito triste. Então, Jennifer, mas e quando que eu vou saber quando um paciente está dando um piti? Difícil. Vou falar para vocês que é muito difícil. Tem vezes que a gente não sabe mesmo. Não sabe, e aí a gente vai ter que fazer todo o atendimento. Então, eu deixo, assim, um alerta para todos, dar uma assistência o mais amplo possível para a gente conseguir entender, né, o que está acontecendo e a gente identificar. Mais na frente, aí, mais um pouquinho nos slides, eu vou contar uma historinha para vocês de experiência que vocês vão entender o porquê que eu citei o PT nos serviços que a gente presta. E como que a gente presta esse serviço, né? A gente sabe que a gente tem um fluxo de chegada no pronto atendimento ou numa unidade das UPAs, né? E quando é de emergência, geralmente vai para a sala vermelha. Como que vai para a sala vermelha? Ou vem com a ambulância do SAMU, ou vem com a ambulância dos bombeiros, ou vem com os serviços de autopista, de resgate, ou vem com as ambulâncias de prefeituras, ou de outros serviços terceirizados, ou até com carro de empresas. E aí eu coloquei aqui para vocês, esse aqui é um carro que eu tirei até da internet, essa gravura, porque eu já recebi paciente acidentado que trouxe o outro ferido dentro do próprio carro. Né? Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão próximo de zonas rurais, que o telefone não funciona. Hoje a gente tem a internet bem presente, mas até algum tempo atrás a gente não tinha os acessos, né, a essa tecnologia, e a gente sabe que muitas vezes ainda o telefone da gente, ele fica sem o acesso à internet, e que a pessoa não tem como chamar, e ela pega o paciente que teve algum sinal ali de lesão, ou de um trauma, né, ou acometido por outras situações, e coloca dentro do próprio carro. E a gente sabe que muitas vezes isso é um agravante, né? Principalmente quando tem fraturas, a gente sabe que pode aumentar a fratura, mas existem momentos que a gente não tem o que fazer, a gente sabe que a pessoa precisa procurar um serviço de atendimento, e como ela vai, e o que ela vai fazer, muitas vezes a gente sabe que a gente não consegue definir.
tá, gente? E também eu já atendi muitos pacientes na sala de emergência, na sala vermelha, tanto no hospital que eu trabalhei, como na UPA, numa unidade de pronto atendimento municipal, que o paciente, né, não precisava daquele serviço aqui de emergência e que ele foi conduzido para o serviço de urgência, ou seja, a gente tem a separação das salas, né? Então, a gente não precisa manter numa sala vermelha um paciente que não precisa desses serviços, né? Que é o médico ali, que muitas vezes é uma punção venosa de urgência, um eletrocardiograma de urgência, um acesso calibroso para infusão de líquido. Então, a gente tem esse fluxograma aqui, que ele é bem definido, e que a gente tem que conhecer ele, para a gente poder fazer o quê? Fazer a separação, porque senão a gente vai superlotar a nossa sala vermelha, e a gente sabe que a gente tem um número pequeno de leitos. Eu não sei vocês, mas eu já tive que montar com colchonetes no chão, num determinado evento que teve na cidade, aonde a gente teve muitos acometidos por trauma, né, trauma de arma branca, de arma de fogo, e mais os familiares que passaram mal com a situação. Então, sala de emergência a gente nunca sabe. Eu não conheço uma sala de emergência tranquila. Eu falo que isso é gratificante porque eu gosto, né, de urgência e emergência, mas a gente nunca sabe o que vai vir, a gente nunca sabe quando a gente vai escutar o próximo barulho da ambulância chegando e o que vai estar dentro, né, qual o serviço que eu vou ter que prestar para aquele paciente que está dentro da ambulância. E assim a gente também tem outros fluxos que a gente pode falar aqui, é que dentro do próprio serviço de urgência e emergência, a gente pode ter um paciente que ele venha a evoluir, né, uma patologia e que ele precisa vir para a sala de emergência para ele ser estabilizado, muitas vezes antes de ir para um CTI, né, tem serviços hospitalares que eles têm uma semi-intensiva e não tem uma unidade intensiva, então muitas vezes eles precisam ir para uma sala vermelha, eles precisam ser intubados, eles precisam ser estabilizados, e depois eles vão ser conduzidos, então, para um local onde possa prestar esse serviço, dar continuidade. Como prestamos esses serviços, né, pessoal? Isso aqui é muito importante. A gente presta sempre com ética, com disciplina, com profissionalismo. A gente tem uma frase que sempre o paciente que a gente está atendendo, ele é o amor de alguém. Assim como nós temos os nossos amores, né? A nossa família, o nosso marido, os nossos filhos. Então, a gente tem que pensar que sempre quem a gente está atendendo, tem alguém esperando por ele, tem alguém que gosta dele, né? Então, a gente precisa ter muita ética, a gente tem que ter muita disciplina, muito profissionalismo, cuidar muito como a gente expressa, né? Muitas vezes nós da área da saúde, a gente pode estar cansado, a gente pode estar sobrecarregados, mas o nosso paciente, ele não tem culpa disso, né? O nosso paciente, ele não faz ideia da nossa realidade, e muitas vezes ele não sabe o que a gente passou, nem nos últimos meses, nem no último dia, nem nas últimas horas. Então, a gente precisa ter muita ética e profissionalismo, e a disciplina, ela vem junto, tá, pessoal? Então, teve uma aula que eu iniciei com um grupo de alunos do técnico de enfermagem, e eu falei para eles, assim como eu falo para todas as turmas, né, vocês têm certeza do que vocês querem? E aí a gente vai contando um pouquinho de relato de experiência, né? Aconteceu isso, muitas vezes a gente é insultado, muitas vezes a gente toma empurrões, muitas vezes, né, eu já tomei algumas, não só empurrões, né, como algumas situações de violência, já trabalhei na área do SUS, né, por às vezes não conseguir funcionar um acesso venoso naquele momento numa criança desidratada. Então, eu passei isso para os meus alunos, e aí eles, né, ficam me olhando, será que eu quero isso? Será que eu não quero isso? Então, quem está na área da saúde tem que gostar, gente, tem que ter amor. A gente tem que fazer as coisas muito bem pensado. A gente não pode dar respostas muitas vezes, a gente tem que se defender, né? Nós temos a nossa moral, nós temos a nossa ética, a gente também tem os nossos direitos, assim como a gente tem os nossos deveres, né? Mas é muito
delicada a situação, porque às vezes a pessoa ela não é uma pessoa grosseira, ela não é uma pessoa sem educação, mas aquela situação onde o pai, a mãe ou um ente querido, né, está passando mal, está passando por uma situação, eles querem que a gente faça algo e algo rápido. Então, trabalhar com pessoas, trabalhar na área da saúde, eu falo que é uma dádiva de Deus. Mas a gente tem que se amar e amar o que faz. E aí, gente, então falamos um pouquinho do que a gente pode encontrar, né, num serviço de urgência e emergência, e aí eu falo assim, vou falar para eles de materiais e como usa materiais. Será que a gente fala, né? Quais os materiais que a gente tem numa sala de emergência, quais os materiais que a gente não tem e como usar? Na verdade, gente, eu não vim aqui para dar aula para vocês hoje de materiais e de como usar esses materiais. Eu vim aqui para contar para vocês algumas experiências minhas e que às vezes hoje eu posso até estar rindo, mas eu já tive um nervoso tremendo por não saber usar o material. Eu já tive situação de medo e de angústia por não saber o que era aquele material, e muitas vezes o médico ou o colega fisioterapeuta ou outro colega de outra área me pedir em uma situação de urgência e emergência e eu não saber responder, né? Então, assim, os materiais da nossa sala de emergência, assim como de qualquer outro lugar, assim como de um hospital, assim como de um PSF, assim como do consultório que eu trabalho, qualquer lugar, gente, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, eu falo, por mais que seja corrido, hoje eu indico e eu falo, seja voluntário. Vá conhecer aonde você vai trabalhar. Poxa, mas eu comecei a trabalhar ontem e lá é muito corrido, eu já saí de lá, eu quero descansar. Gente, sejamos conhecedores do material e das atividades que a gente presta. Você não está perdendo tempo ir lá voluntariamente conhecer o ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente tem, né, aquele reconhecimento, aquela adaptação, mas ela é muito rápida e a gente não consegue conhecer tudo. A gente não consegue conhecer todos os materiais que estão dentro daquela gaveta. A gente não consegue conhecer todos os materiais que muitas vezes a gente viu só lá na faculdade, que a gente viu só em livros, que a gente viu só em vídeo. A gente precisa conhecer. Não existe, gente, a hipótese hoje de nós trabalharmos na área de saúde e não conhecermos o ambiente que a gente está. Não tem como eu trabalhar numa sala de emergência e não conhecer todos os materiais. Será que eu sei usar eles? Talvez muitas vezes eu não domino a técnica porque eu não tenho o hábito de usá-los algumas vezes. Mas eu preciso fazer curso, eu consigo ver vídeo, eu consigo fazer uma experiência, eu consigo simular, para isso que a gente tem tanto treinamento, né? Só que eu sei que a realidade não é de a gente ter treinamento toda hora. Seria o ideal, mas não é, tá, pessoal? Esses treinamento e capacitação que a gente fala hoje é muito importante, né? A sistematização da assistência para todas as profissões hoje, ela é baseada num cuidado íntegro, né? Num cuidado centralizado, centrado no paciente, né? E que a gente também precisa isso para nós termos a segurança de prestar as atividades como os profissionais da saúde. Então, o treinamento e a capacitação a gente tem, né, nos setores que a gente trabalha, nas instituições que a gente trabalha, mas nem sempre a gente consegue gravar tudo isso. Então, nós temos uma ferramenta hoje, né, que se chama o nosso celular. Usamos ele para nos capacitar. A gente vê que tem muitos cursos, né? A gente está aí com congressos maravilhosos, assim como o Conanel, né? Trazendo para a gente várias experiências. Usam desse momento que eu estou falando para vocês levar para sempre. Treinamento e capacitação. Não é só a instituição que precisa me dar. Eu também preciso querer. A gente brinca, né, no meio nosso da enfermagem, que a gente tem que ter querência, né? Os colegas que estão me escutando sabem disso. A gente fala, tem que ter querência. O que é ter querência, gente? É querer, é eu querer, né? Vamos lá nos rios que a gente olha, né? Nos rios que a gente olha do Instagram. Quais são? O que eu estou mais olhando? Será que é comida? Será que é vídeo? Ou será que é treinamentos, é capacitação? Tem que ter, gente.
Eu preciso ter alguma coisa relacionada à minha atividade. Isso vai deixar vocês mais seguros e mais confortáveis. A gente fala a zona de conforto, né? Vai trazer vocês mais confortáveis para a zona de conforto de vocês. Então, treinem, capacitem, corram atrás. A gente precisa, né? Não é só em sala de aula. Até porque hoje, só a sala de aula, ela nos dá uma intitulação. A gente precisa de muitas outras para a gente chegar, para a gente, né, galgar o que a gente quer. E aí eu venho aqui para mostrar o cenário perfeito para vocês. O que é o cenário perfeito de uma sala de emergência, de uma sala de urgência, né, de um paciente que precisa? A sala perfeita é aquela onde o paciente chega, a gente funciona um acesso venoso, pega aquela veia de primeira, a gente consegue monitorar o paciente, a gente consegue verificar todos os parâmetros dele, a gente consegue fazer a coleta de exames, o eletrocardiograma, né? Nossa, meu paciente teve alguma situação, evoluiu, precisou de uma intubação, material tá ali, tá tudo organizado, eu tenho oxigênio, eu tenho um ventilador pulmonar do lado. Esse aqui é o cenário perfeito, é o cenário limpo, né, gente? Onde a gente consegue fazer o passo a passo do atendimento, igualzinho a gente aprendeu nos cursos, né? Igualzinho a gente aprendeu em sala de aula, igualzinho a gente vê os treinamentos. Esse é o cenário perfeito. Só que, infelizmente, não ocorre isso, né, gente? Quem agora está pensando aí, não, essa punção venosa, eu já teria um esparadrapo lá, porque tem que ser rápido, né? A monitorização eu não ia conseguir colocar todas as linhas, eu ia conseguir colocar o delongo, né, que o médico precisa acompanhar. O exame, eu já estou gritando para o pessoal do laboratório, espera aí, daqui um pouquinho. Não é assim, gente? Eu preciso primeiro estabilizar meu paciente, né? Depois eu vou conseguir fazer os exames, depois eu vou conseguir ofertar um local organizado. Então, assim, essas figuras aqui são figuras do cenário perfeito, né? Do cenário organizado, do cenário que eu tenho uma equipe com 3, 4 profissionais ao mesmo tempo, né? E aonde todos estão envolvidos, aonde todos estão fazendo igual aquele treinamento que a gente já tinha capacitado todos, mas infelizmente não ocorre, né, gente? Então eu vou falar para vocês um pouquinho das minhas dificuldades, e se alguém aí já passou por alguma dessas dificuldades, dá um sorrisinho aí, nem se é só para vocês ir para a tela do computador, para a tela do celular, enfim, gente. Primeira dificuldade que a Jennifer passou, né? Eu até coloquei aqui uma figurinha de pensa, 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 pronto, a ideia surgiu. Passagem de sonda orotraqueal. Por quê? Meu paciente chegou, era um paciente grave. Essa imagem não é do meu paciente, vocês podem ver que eu coloquei a fonte de pesquisa, ela é tirada da internet. E o médico passou, fez a intubação, né? Passou o tubo, tudo ok, o paciente estava estabilizado. E aí já tinha um tubo no paciente, e o médico falou assim: olha, eu preciso de mais um. Você vai ter que fazer mais uma passagem aqui de sonda. Nós vamos colocar no paciente, poxa, eu tinha feito uma passagem de sonda nasoentérica, nasogástrica, na época não lembro como que foi, eu sei que eu precisava passar duas, uma que seria nasal e a outra que seria oral. A nasal eu tinha passado sem dificuldade, foi com facilidade, mas eu precisava passar uma hora. E o medo? O medo que eu tinha de estubar o paciente, o medo que eu tinha de abrir a boca do paciente. E aí, na hora, você começa a pensar, né? Porque a gente foi treinado para isso. Muitas vezes eu não tive aquela atividade, a execução dessa prática inúmeras vezes, mas eu sei. Lembra que eu falei para vocês um pouquinho no começo? Que a gente tem o conhecimento, né? A gente domina o conhecimento. Então, as dificuldades, elas vão existir. O medo é necessário, porque com isso a gente vai ter o quê? Experiências. E quando você fala assim, o colega X tem muita experiência, é porque ele já praticou muitas vezes, né? Ele já praticou muitas vezes aquela situação, e hoje a gente brinca que faz de olho fechado. Mas, enfim, gente, vou contar essa dificuldade que eu tive para vocês, porque eu não consegui fazer essa passagem da orotraqueal. E eu precisei pedir desculpa, a ajuda de um colega, né? E eu fui lá e pedi, eu falei, olha,
o médico me pediu para fazer uma passagem, eu não estou conseguindo, o canal está fechado, e o colega prontamente veio, e ele me ensinou, eu falo assim que tem anjos na vida da gente, né? Tem anjos que nos ajudam, que nos ensinam, e que eu nunca mais vou esquecer. E o bom é que eu vou ensinar vocês, na verdade, eu vou relatar para vocês. E ele me falou, não, você vai pegar um laringoscópio, você vai firmar, você vai pedir para alguém te ajudar a segurar, né, o tubo, vai ver a outra sonda onde que tá, vou te ensinar a fazer aqui o movimento do laringo, me mostrou a diferença que eu nunca tinha visto, né, aonde ia o tubo, aonde ia a sonda, e ele fez tão calmo esse meu colega, que eu nunca mais vou esquecer dele, porque agora eu sempre faço igual. E eu sempre ensino para as pessoas que me falam, estou com dificuldade de passar 2 sondas, né? O médico pediu uma sonda naso, pediu uma sonda oro, o paciente está entubado, eu estou com dificuldade de passar, não consegui passar, o que eu faço? Às vezes o colega daquele plantão é um colega que tem menos experiência. Vamos lá, a gente precisa fazer o procedimento, né, gente? Então, assim, pega o laringo, faz o movimento, né? Tenta aprender antes essa anatomia, a gente precisa ter esse conhecimento, mas eu vou falar para vocês, que experiência gostosa. Nunca mais eu esqueci. E eu conto para todo mundo. Esse colega foi show, ele foi um anjo, né? Que todos vocês tenham anjos na vida de vocês também. E aí, gente, mais uma dificuldade aqui. Dificuldade do gasômetro. Quem nunca, né? Precisou fazer uma gasometria, foi lá, coletou o sangue venoso, chegou lá na hora, tá errado, volta, precisa do sangue arterial. Voltou lá, coletou, vai lá de novo, sangue venoso, não é o arterial. Gente, todo mundo tem essa dificuldade. Fiquem tranquilos, principalmente os colegas de enfermagem, fiquem tranquilos. É assim mesmo, tá? E aí, muitas vezes, não adianta, muitas vezes a gente ter experiência, porque já aconteceu comigo, inúmeras vezes, de eu olhar para o sangue, a gente olha a coloração, né? E olhar, não, veio tudo certinho, é um sangue venoso, chegava lá, passava no aparelho do gasômetro, era um sangue, venoso e não arterial, e tinha que fazer de novo. O pior, gente, nem é isso, né? Quando a gente tem tempo para ir lá e fazer a recoleta, pedir uma ajuda, trocar de local, né? Sair da radial, ir para outros locais de punção, tudo bem. O problema é quando tem um coágulo, né? Quando tem um coágulo e você tem que abrir o aparelho, né? Você tem que abrir o gasômetro, e você precisa fazer o quê? O ciclo de limpeza dele. E aí? Eu não sabia que tinha que fazer ciclo de limpeza. Trabalhei num local onde o laboratório fazia as análises de gasometria para a gente, e quando eu fui para uma sala de urgência e emergência, uma sala vermelha de uma unidade de pronto atendimento, né, uma UPA, eu fiquei sem saber. Então, gente, a gente precisa conhecer. Fazer esse ciclo, fazer essa, a gente chama de limpeza, né? A gente chama dos ciclos que tem que ser feito no aparelho de gasômetro, é função nossa, sim. Nós vamos precisar, né? A gente precisa fazer esses procedimentos. Ai, Jennifer, mas é uma urgência? Talvez naquele momento não, mas eu preciso saber mexer. Então, além de eu saber coletar, né, o sangue arterial, o sangue venoso, saber passar na maquininha, né, muitas vezes saber até interpretar alguns exames para a gente estar podendo ajudar, ou chamar, ou orientar, ou comunicar o colega médico, eu preciso também saber mexer no equipamento, eu preciso saber mexer no gasômetro, né? Eu preciso saber mexer no meu respirador, eu preciso saber como funciona o meu aparelho de eletrocardiograma. Então, gente, dificuldades é para transformar em experiências, tá? Então, pensam nisso. Todas as dificuldades que a gente tem, a gente precisa transformar elas em experiências. E todas as atividades que a gente vai trabalhando e vai fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a gente vai adquirindo, né, a tão conhecida experiência, a gente vai ficando expert, a gente vai pegando prática, né? Chega um ponto que a gente já começa a conseguir fazer sozinho e fazer rapidinho.
Tá? E aí eu trago mais uma experiência para vocês, e eu gostaria agora de estar vendo o rostinho de todo mundo para saber quem conhece o ventilador mecânico Ventilog de transporte para exames de ressonância, porque esse aparelhinho, para mim, era uma peça de algum outro aparelho. Gente, olha as minhas dificuldades, como é gostoso a gente falar de experiência que a gente teve, né? Como é gostoso a gente entender. Porque eu tinha um paciente que eu precisava levar ele para fazer uma ressonância. O paciente, ele já estava, era um paciente grave, né, mas ele já estava estável, já tinha sido entubado, já estava com as drogas vasoativas todas, já estava com acesso venoso, mas ele precisava de uma ressonância. E a gente sabe que nas salas de ressonância a gente não pode entrar com qualquer aparelho, né, gente? Se a gente entrar com cilindro de oxigênio, entra todo mundo para dentro. Recentemente a gente teve, né, na mídia aí divulgando inúmeras situações que ocorreram com máquina de ressonância por conta do magnetismo. E aí, gente, eu falei, para mim, qualquer horário que me ligasse para levar o paciente para ressonância estava ótimo, né? Então, o pessoal do setor de imagem me ligou, falou que estava tudo ok, que eu poderia estar conduzindo o paciente. Quando eu fui levar o paciente, um técnico de enfermagem falou assim para mim: Jennifer, você tem que trocar o ventilador. Eu falei: não, esse ventilador aqui é portátil. Desconectei, né? Coloquei em cima. Ela falou: não, esse não pode por conta do magnetismo da ressonância. Você tem que instalar o Ventilog. Ventilog. Certo. Gente, eu não lembro. Não lembro de ter visto isso na faculdade. Sei lá o que aconteceu nesse dia. Não lembro desse aparelhinho, gente. Não lembro desse ventilador mecânico. Não lembro desse Ventilog. E ela foi na gaveta que estava o aparelho. Olha a importância de eu conhecer os equipamentos que tem na minha sala de emergência. Olha a importância de eu saber manipular os meus equipamentos. Eu não sabia. Eu não sabia, eu falei para ela, mas aonde que liga? Ela falou, não sei, é os enfermeiros que mexem. E aí depois a gente conta com o anjo da guarda, do colega que vem ajudar a gente, né, gente? Aí eu aprendo aonde que conecta, né, nos tubos rugados, né, nas traqueias, a gente vê aqui embaixo que tem a medida, o alto fluxo, né, que ele é uma mangueirinha conectada direto. Gente, por favor, alguém aí fala, vocês já conheciam, vocês já manipularam, vocês sabem manipular o ventilador mecânico para exames de ressonância? Olha que legal, gente. Então procurem saber, porque o paciente de vocês um dia vai precisar ir na ressonância e ele vai precisar do equipamento correto para fazer o deslocamento. Tá, gente? Então, é muito importante a gente conhecer. E olha só, já falei de 3 dificuldades para vocês, né? Essas 3 dificuldades, elas foram experiências que me marcaram muito, né? Porque foram experiências que realmente eu havia visto muito vagamente, mas não lembrava, e que naquele momento e naquelas situações, pela correria de chegar e assumir plantão e sair correndo para casa sempre no cansaço, eu nunca parei para poder me atentar a tudo que tinha. E isso, gente, foi numa fase inicial da minha profissão. Hoje eu já falo para todo mundo, né? Para todos. Conheçam a sala que você trabalha. Estou repetindo isso. Conheçam o local que vocês vão trabalhar. Conheçam os materiais que vocês vão precisar manipular. Conheçam a equipe de vocês, né? Dividam as atividades, né? É muito importante vocês, na hora da urgência, né, na hora da emergência, a equipe está bem centrada no cuidado do paciente e ela está bem entrosada. É uma equipe que vai fluir rapidamente em todas as atividades que a gente precisa fazer. Então, fica a dica, tá, gente? Procurar aí os conceitos aí do ventilador mecânico usado aí para exames de ressonância. Não deixa esse aparelhinho aqui pegar vocês de surpresa. E as falas, né, gente? A gente tem as falas marcantes aqui. Quem não tem falas marcantes, né, de familiares? Quando a gente trabalha em unidade de pronto atendimento, a gente trabalha na sala de
classificação de risco, né? A gente faz o Manchester, a gente trabalha também na unidade que o paciente ele fica até poder ser estabilizado, ou até depois de ser estabilizado ir para outra instituição. A gente trabalha, então, com inúmeras situações, como a gente já comentou. E aí, gente, fugindo um pouquinho só da sala de emergência, indo um pouquinho para outro setor que é, né, na classificação de risco, a gente fica muito próximo da família. E aí a família, ela nos questiona. Não que na sala de emergência não, mas a gente tira um pouco, né, a família da sala de emergência, tira da cena. E essas falas, elas ficam na cabeça da gente. Eu acredito que todos vocês têm falas que vocês vão agora, realmente, teve em certa situação que fulano falou isso, né? Então, essas 5 falas, elas ficaram muito presentes, e eu comento muito isso também, tanto em sala de aula, como nos locais que eu já trabalhei, que é, você não pode deixar ele morrer. Quantas vezes, né, gente? Eu tive uma situação de uma mãe, que ela chegou com uma criança de 9 meses, ela estava amamentando, e ela pegou no sono, né, e a criança foi a óbito por asfixia, e ela não sabe por quanto tempo que a criança estava no colo. Quando ela acordou do sono, provavelmente cansada, a criança já estava roxeada, né, e ela saiu correndo, e ela foi até a pé, próximo à UPA que eu trabalhei, e ela chegou lá, ela jogou, né, assim, eu falo jogou, mas ela fez o movimento, né, de colocar a criança nos meus braços, e ela gritou, você não pode deixar ele morrer, né, nisso a gente vai para a sala de urgência e emergência, né, e conduz todas as atividades e tudo que se pode fazer. Infelizmente, naquele momento que eu peguei a criança, eu já sabia que a criança estava em óbito, né, mas coisas que marcam a gente, né, principalmente quando é criança. Então, você não pode deixar ele morrer, eu estou falando para vocês, e na minha memória a imagem está bem clara, né, então é uma situação que a gente nunca sabe. Por que você não acorda ela, né? Então, pacientes entubados, no momento da visita, muitas vezes a gente torna a sala de emergência como um local que o paciente fica por mais tempo. Então, até ele conseguir ser movimentado para outra instituição, a gente recebe a visita, né, de familiares. E aí a gente recebe esse questionamento, por que você não acorda ela, né? Não tem como eu acordar o paciente, não, né, gente? Principalmente quando ele está num coma induzido, e que ele precisa desse tempo do coma induzido, tá? Faz alguma coisa. Quem nunca escutou essa frase? Faz alguma coisa. Então, na hora, a gente tem o familiar por perto, o familiar, ele quer que a gente faz alguma coisa. E esse faz alguma coisa, muitas vezes já está sendo feito, né? Mas naquela ansiedade, naquele nervosismo, na situação que o ente querido está do lado, ele não entendeu, né? Também tem uma frase, eu não sei o que houve. A gente muitas vezes questiona o familiar, né? O que houve? Ela desmaiou por quê? Antes desse desmaio, vocês ingeriram bebida alcoólica? Vocês fizeram uso de algo que poderia ter intoxicado? A pessoa só responde que não sabe, né? E essa frase aqui é uma frase muito comum em adolescentes, tá? Muito comuns em adolescentes, não sei o que houve. Você pergunta várias vezes, vocês ingeriram bebida, você sente o cheiro, né? Mas a pessoa continua falando que ela não sabe o que houve. Então, situações realmente que a gente passa e que, às vezes, agrava um pouco mais, porque se a gente soubesse, muitas vezes, o que ocorreu, várias atividades já poderiam ter sido feitas, né? Várias atitudes poderiam ter sido tomadas. Teve um procedimento cirúrgico que foi feito num paciente, que a gente só descobriu depois que o paciente tinha ido para os exames de imagem, e que a gente constatou uma situação, mas é uma situação que a gente poderia já saber há muito mais tempo, só que a mãe não sabia, né, o adolescente havia ido para uma festa, e os amigos também falaram que não sabem o que houve e que não tinham conhecimento de nada. E a fala que a gente mais escuta também é o que devo fazer agora, né? Principalmente quando a gente dá a notícia, então, que o paciente precisou ser entubado, a família não sabe o que fazer, ela não sabe se ela fica no local, se ela precisa informar alguém, se ela tem que correr atrás de algo,
E a situação que nos constrange mais é quando a gente informa junto com a equipe médica o óbito, né? Que aí sim a gente tem uma situação que é muito triste, né? A gente tem um momento que a gente tem que deixar a família entender, né? Ela sentir aquele sofrimento, a gente fala, né? As fases, e depois a gente tem que orientá-las, né? Nem sempre é a gente, muitos locais de serviços de saúde existe assistente social, outros locais existe o pessoal da recepção, mas a maioria dos locais hoje que eu conheço, a enfermagem, ela está diretamente ligada também nas orientações, principalmente da documental, a gente precisa fazer a certidão de óbito, a gente precisa orientar, né, então o que eu devo fazer agora é uma frase bem impactante. E aí tem muitas outras, né, gente, a gente tem situações realmente muito difíceis, né, que a gente passa. E aí eu deixo aqui para vocês também uma frase que eu gosto muito, que é: a minha vida sirva para salvar outras vidas. Porque todo mundo aqui pensa em algo, quer fazer algo, ama algo. Eu amo a minha vida, né? E eu amo salvar. Então, o que eu puder fazer para servir os outros, eu farei, tá? Eu farei. E eu deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu currículo, né? O meu LinkedIn, o meu Instagram, para vocês me seguirem, para vocês me chamarem, para a gente poder trocar mais experiência. Sei lá, no plantão de vocês essa semana, se vocês tiverem algo que foi relacionado ao que eu falei, me mandam mensagem, me contam, né? Compartilhem para a gente poder entender o que o colega também, né, está passando, situações difíceis, mas às vezes situações muito legais, né, situações que deixam o coração da gente cheinho de amor, né, principalmente quando a gente faz algo que a gente sabe que vai ser benéfico para o paciente, benéfico para a família, quando a gente sabe que a gente tem um final muito legal, um final onde que todos saem bem. Eu peço para vocês, então, me seguirem nas redes sociais. Estou num projeto, então, bem interessante agora, que é trabalhar com a área da docência. Quem tiver interesse, né, artigos, resumos, vamos para os congressos, a gente tem a equipe aí do Conamel que está aí para nos assistir, que está aí para nos ajudar com todos os eventos que a equipe está trazendo aí anualmente para a gente. Então, venha fazer o diferente, venha fazer o diferencial, tá, pessoal? Eu agradeço de coração pela presença de todos nesse momento e um grande abraço. Obrigada.